Dr. Joel cumpriu residência médica em medicina interna intensiva, mestre em ciências da Universidade de Santa Catarina, especialista em doação de órgãos e tecido, coordenador estadual do transplante de Santa Catarina e doutorando em ciência da computação, UFRJ. O Joel vai apresentar um caso clínico e aí teremos votação 10 segundos. Não, tá bom assim, tá bom. Bom dia a todos. Agradecer ao Conselho Federal de Medicina e à Câmara Técnica de Morte Cefálica a oportunidade de estar com vocês hoje. Nós vamos rever alguns dados sobre situações reais de morte cefálica, no intuito de rever a questão da utilização do pré-requisito na seleção de dados que favoreçam esse diagnóstico. Como a gente vai ter uma parte interativa com algumas perguntas no final, eu vou iniciar pedindo a vocês que peguem o dispositivo na mão e apertem a letra C, que vai deixá-los habilitados a votar daqui a poucos minutos. Tá bom? Todo mundo aperta a letra C. Tem que piscar uma linha e deu? Vê se está bem assim. É isso? Joia. Bom, nesse último ano e meio, não que se restrinja a esse período, mas especificamente nesse período, eu tenho estado um pouco mais presente em eventos de educação para diagnósticos de morte cefálica. E não é raro eu ouvir de algum colega, e eu concordo totalmente com isso, que talvez um dos capítulos mais importantes de tudo que foi escrito na nova resolução se chame pré-requisitos. O Ideraldo mostrou em detalhe os 4 pré-requisitos, e é o que a gente vai ver. E por que eles são tão importantes? Porque talvez eles sejam nosso principal mecanismo de barreira, nosso principal mecanismo de proteção contra o erro mais nefasto que pode acontecer quando se tenta fazer esse diagnóstico, que é o diagnóstico falso positivo. Nós queremos 100% de especificidade. Nós queremos que o que foi dito que seja. E só o que seja tenha essa identificação. Então, vamos adiante. Opa, eu não consigo ver. Bom, vamos lá. É um paciente do sexo masculino, 36 anos, sem comorbidades prévias, que foi vítima de politrauma com TCE. No pronto-socorro, ele chega e tem esses sinais vitais que estão colocados ali. PA de 100 por 45 milímetros de Hg, a frequência cardíaca de 130 e a saturação de 96. Já na chegada, observa-se que esse paciente tem Glasgow 3, 1 mais 1 mais 1, e pupilas midriáticas e fixas, ou seja, as pupilas não reagem à luz. E uma tomo de crânio, realizada na admissão do paciente, mostra que ele tem uma hemorragia subaracnoídea traumática difusa, swelling difuso, com apagamento dos sulcos e ventrículos. Ou seja, hemorragia subaracnoídea difusa, com swelling e apagamento de sulcos e ventrículos. No dia 23 de julho de 16, então na UTI, ele tem frequência cardíaca de 118, saturação de 98 e temperatura de 34,4. A pressão arterial média é de 60, com nora a 0,31 microgramas por quilo por minuto. O Glasgow permanece 3, pupilas médias, ausência de reflexo oculomotor, corneano e tosse. E observa-se que ele não tem nenhuma interação com o ventilador mecânico, ele não tem drive respiratório. No dia 24, às 9h30 da manhã, então é feito a esse paciente a primeira avaliação clínica, que é consistente com a hipótese de não haver reflexo de tronco, com esta etapa da avaliação da morte cefálica, e ele tinha frequência cardíaca de 126, saturação de 96, temperatura de 33,8, pressão arterial de 90 por 45 milímetros de mercúrio. Nesse mesmo dia, às 17 horas, vocês observem que isso é 2016, então o intervalo é distinto do que a gente pratica hoje. Ele faz um segundo teste clínico, também
consistente com a hipótese de não haver reflexo de tronco de morte cefálica, e isso é feito na vigência de 120 batimentos cardíacos, de 96 de saturação, de temperatura de 35,1 e pressão arterial de 100/50. E no dia 24, às 17 horas, ele tem um EEG, obtido um eletroencefalograma feito por médico titulado e especialista, um neurofisiologista, que lauda a ausência de atividade elétrica cefálica. Bom, então, com 10 segundos, a primeira pergunta. Há lesão encefálica grave e irreversível e capaz de causar o coma? Oi? O número 1. E ok? É 1 e ok? Bom, então eu peço que repitam. Vamos lá. 1 e ok. Tá ok? Começou? Vai. Apertem um número e ok. Agora sim. Tá bom. Vamos embora. Comentamos depois? Vamos embora. O paciente preenche os critérios para determinação de morte cefálica? Essa é a segunda pergunta. Esse paciente, no conjunto das duas avaliações e do exame complementar feito, ele preenche os critérios? Sim ou não? Tá joia. Beleza? Bom, em relação à observação e tratamento em hospital, a admissão foi dia 23 e o primeiro exame clínico foi dia 24. Então, e ainda temperatura central maior que 35, saturação maior que 94, pressão arterial sistólica maior que 100 ou PAM maior que 65. Então está lá os dados. No primeiro teste ele tinha uma temperatura de 33,8, pressão arterial de 90/45. Né? E no segundo teste a saturação de 96 e a temperatura de 35,1. E o EEG, que mostrava a ausência de atividade elétrica. E, por fim, se havia fatores tratáveis capazes de confundir o diagnóstico. Então, o laboratório dele, da admissão, 23/7 e de 4/12, mostrava um aumento marcado da creatinina e a acidose metabólica. Bom. Obrigado, Joel. Isso é uma forma de demonstrar como não é adequado, né? Então, foi isso que foi comentado aí. Não se poderia estabelecer o diagnóstico de morte cefálica no paciente se os pré-requisitos não foram contemplados. É isso que o Dr. Joel quis demonstrar. Chamo agora, por favor, o professor Jefferson. Obrigado, Dr. Joel. Imagina. Dr. Jefferson Piva, professor titular de Pediatria, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, chefe do Serviço de Emergência e Medicina Intensiva, pediatra, membros da Câmara Técnica de Morte Cefálica, Medicina Intensiva, Urgência e Emergência do Conselho Federal, sênior editor da Pediatric e Critical Care. Obrigado, professor. Bom, provavelmente essa é uma das maiores dificuldades que nós temos na determinação de morte cefálica, é o teste de apneia. Né? A grande evolução que se teve da resolução anterior para essa foi
a execução de apenas um teste de apneia, visto que os 2 testes não aumentavam a segurança e aumentavam muito os efeitos colaterais induzidos por esse teste. Então, para falar de teste de apneia, eu peguei um adolescente, que não é nem criança nem adulto, né, que é bastante comum. Então, é um menino de 17 anos, sofre um acidente de automóvel, ele é ejetado de dentro do veículo, né, e imediatamente acionado o SAMU chega ao local, atende, faz, segundo informações, é feita a reanimação desse paciente, com massagem, instituição de expansão com soro fisiológico, é intubado, e ele chega mais ou menos 2 horas depois, ele estava distante do hospital, em 2 horas ele chega e é admitido diretamente na UTI. Chega com Glasgow 6, né, pupilas médias, brade reagentes, mas ainda responde. Tinha uma fratura de clavícula direita e uma fratura em múltipla fratura no membro superior direito, imobilizado. Tinha um ATA, apesar de estar com adrenalina, mas estava estável, 110/60. E sinais na tomografia de edema generalizado, mas ainda se viam ventrículos, eram permeáveis ainda, né? E sem áreas hemorrágicas, pelo menos grosseiras, de quem interpretou. Estava em ventilação mecânica, utilizando morfina e midazolam, segundo o protocolo daquela UTI. Medidas anti-edema, eles utilizaram predominantemente solução hipertônica na tentativa de manter um sódio alto e uma pressão de perfusão acima de 50, a pressão de perfusão cerebral. Bom, durante aquela noite, apresentou 2 paradas cardiorrespiratórias, sendo necessária adrenalina, reanimação, né? E esse paciente retorna ao ritmo regular, retorna à manutenção da pressão, e 24 horas após, ou seja, no segundo dia, já se vê que há dificuldade ventilatória. Ele já apresenta um raio-x infiltrado, como a gente pode ver ali, né? A discussão é se é edema ou se é síndrome de desconforto respiratório, e é instituído pela equipe de plantão padrões já agressivos, né, protetores para a SARA. Mas a gente já vê que ele está usando uma FO2 de 0,8, né, com volume corrente baixo, né, na tentativa de que esse paciente tenha uma melhor evolução do quadro pulmonar. Bom, foi cortado ali no dia 2, até aqui aparece. Entre o dia 2 e o dia 4, já o que seria o terceiro dia após o acidente, segundo dia, entrando no segundo dia de internação na UTI, ele apresenta Glasgow 3. Nesse momento, é decidido suspender toda a sedação, e esse paciente, nos próximos 2 dias, se mantém estável. Glasgow 3, né, já na CT com edema generalizado, não é feita a monitorização da pressão nesse local, e então foi suspensa a sedação, mantidas as medidas anti-edema, otimizar a pressão de perfusão cerebral, e no dia 5 ele ainda continua estável, e aí a FO2 dele ainda é alta, 0,6, tá? Se decide abrir protocolo. Tá? 3 dias sem sedação, Glasgow 3, com essa história, edema cerebral, né? Como eu falei para vocês, ele estava, do ponto de vista estável, apesar de estar com noradrenalina, vasopressores, né, para enfrentar o exame clínico, o teste de apneia. O primeiro exame clínico compatível com morte cefálica, o Doppler transcraniano também é compatível, 2 horas, 3 horas depois, e no segundo exame, às 19 horas, confirmatório, se faz o teste de apneia, se deixou por fim. Bom, se faz com hiperóxia em ventilação, se deixa ele com uma FO2 de 100%, né, durante 10 minutos. Quando desconecta do respirador e coloca o catéter intratraqueal, 6 litros por minuto, conforme recomenda a nossa resolução, em 2 minutos em que ele está em apneia, ele faz uma dessaturação muito acentuada. Isso não é nada raro, né, na experiência de todos vocês. Bom, suspenso o exame, e aí chega a gasometria anterior e mostrava que ele estava estável, né, estava com um pH de 7,35, PaCO2 de 42, quer dizer, em 10 minutos provavelmente ele chegaria nos 55, né, só que fez aquela dessaturação após 2 minutos.
frente a essa situação e a esse quadro todo, né? Eu estou de plantão, o que eu decido? Olha, eu converso com a minha equipe e digo, olha, esse é um quadro pulmonar grave, eu não vou fazer de novo o teste de apneia, porque pode ser que ele vai piorar. Eu vou deixar evoluir como se fosse um paciente terminal, e eu já estou vendo que esse paciente deve evoluir. Segunda opção, eu vou esperar 6 horas, estabilizar, e repito o mesmo protocolo. Tiro, ponho o catéter de 6 litros por minuto, né? E a mesma coisa. Terceiro, faço uma tentativa de recrutamento alveolar, ou seja, tento ventilar esse paciente com pressões maiores, né? Mantenho depois o mesmo volume corrente, a mesma coisa que eu tinha feito por 4 horas, e faço um teste de apneia agora com tubo T. Em vez de botar o catéter endotraqueal, uso o tubo T 12 litros. Ou 4, faço o recrutamento, o que é? É tentar ventilar, aumentar a pressão em um determinado momento, para expandir bem esse tórax, né? Aumento o volume corrente, ou seja, eu já saio daquela estratégia conservadora que se utiliza para pacientes com desconforto respiratório, aumento a pressão expiratória, que isso aí, ou seja, pode até reduzir um pouco, segundo alguns, o retorno venoso, principalmente cerebral, e faço o teste com uma válvula de PEP. Eu sei que vocês não são intensivistas, mas é para ver todas as opções, desde decidir não fazer nada, repetir o mesmo protocolo, ou até o último ser extremamente agressivo a tentativa de recuperar esse pulmão para enfrentar o teste de apneia. Como é que faz o teste agora? Valendo? Hã? Votar. Eu não vou votar. Sou capaz de errar. Boa. Não, o quadro é complicado. Eu acho que nós vamos ter uma mesa de apneia, né? Eu tinha uma série de slides para apresentar. Pode? Hã? Posso apresentar? Tá. Isso aqui só para a gente entender rapidamente, depois nós vamos. Isso aqui foi um teste feito há um tempo, em 97. Eles pegaram pacientes que iam ao bloco cirúrgico, pediram consentimento, administraram pancurônio e viram quanto tempo esses pacientes aguentavam até que começasse a fazer hipoxemia, certo? Podia ter acontecido com qualquer um de nós que fosse ao bloco cirúrgico. E o que eles observaram? O paciente obeso, por exemplo, ele em questão de 2 minutos e meio, 3, ele já tem uma saturação importante. Criança normal, né? Criança normal com metabolismo aumentado também cai rapidamente. Tá? Um adulto, tá, moderadamente grave, ele já cai em torno de 6 minutos. Né? E um paciente adulto normal, rígido, né, pode aguentar 6, 7 minutos. Então, não é surpresa nenhuma que pacientes com trauma, com lesão pulmonar, venham a fazer desaturação. O que nós temos que fazer, como intensivistas ali, é tentar reverter essa situação. Então, rapidamente, depois eu vou falar mais. O nosso pulmão, né, quando está infiltrado, assim, ele retrai e ele não só diminui o tamanho pulmonar, mas aumenta a resistência circulatória. Então, quando eu deixo um pulmão um pouco expandido, a entrada de sangue no pulmão também está comprometida. Eu ventilo parte dele. Então, o ideal é nem ter uma hiperinsuflação, pulmão muito distendido, e tampouco ele hipoexpandido. Nesses pacientes, né, então por isso se usa volumes correntes baixos, para não dar... Nesses pacientes, essa aqui é uma recomendação, saiu agora, exatamente falando sobre isso, né, que nesses pacientes que ficam em decúbito dorsal muito tempo, que nem esse menino, fez recitação volumétrica, é muito provável que a parte posterior do pulmão dele esteja toda colabada e que nós estejamos só ventilando na parte anterior. Então, uma estratégia agora foi publicada também na RBTI, né, que utilizaram uma estratégia como essa. Eu sei que não se ventila pacientes com SARA, com síndrome de desconforto respiratório, com volumes correntes altos, porque a longo prazo o prognóstico não é bom. Mas eu também sei que se esse paciente eu fizer a mesma estratégia que ele estava vendo, ele vai desrecrutar. Então, o que se faz? Pode ser feito aumentar o volume corrente dele, deixar ele ventilando para que a gente inclua algumas outras áreas, né? E quando fizer o teste de apneia, usar um TEA
um tubo que tem uma válvula de PEP que mantenha essa pressão dentro do alvéolo. Então, essa é uma estratégia que nos permite, nesses pacientes, poder fazer isso aí. Eu acho que eu vou falar em mais detalhes depois na próxima aula. Obrigado. Muito obrigado.